Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de book haul. Hoje é dia de mostrar para vocês os novos integrantes da estante que eu ainda nem tenho. Bora lá! Algumas coisas chegaram por aqui através de parcerias, através de presentes dos amigos e inscritos e também algumas comprinhas. Ninguém é de ferro, vocês sabem. Vou tirar esse tempinho para mostrar quais foram esses petardos. Alguns lançamentos, alguns clássicos, outros livros que eram bem desejados. E o Book Haul do Navegando tem uma proposta um pouco diferente. Eu falo um pouco sobre a sinopse do livro, mostro a ficha técnica, mostro também os detalhes internos e compartilho com vocês também o meu hype, a minha vontade, a minha expectativa durante a leitura. Se você considera a sinopse como spoiler, esteja avisado. E se você gosta desse formato, gosta do Book Haul do Navegando, não esqueça de deixar o like, a curtidinha amiga para ajudar na divulgação. Se caiu aqui de paraquedas, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Tem muita coisa boa, eu garanto. Vou pedir para vocês também deixar aí nos comentários quais foram os últimos livros que chegaram aí em vossas casas e também quero que vocês me digam se os meus hypes, as minhas expectativas com essas leituras aqui são justificadas ou não. Deixa pelo menos um salve aí para ajudar no engajamento e não esqueça de olhar no box de inscrição e visite também as minhas redes sociais literárias, scoob.com.br e goodreads.com. Fim das delongas e papo furado. Bora pro que interessa. Já chego chutando porta, já chego com tudo, trago um livro de um autor que foi um dos queridinhos do meu ano passado. Eu comprei As Espiãs do Dia D, do autor britânico Ken Follett. Famosíssimo pelos seus thrillers com aquela roupagem, aquela mistura de ficção histórica, o Ken Follett roubou meu coração no ano passado, estilo de escrita que eu gosto muito. As Espiãs do Dia D foi um livro muito recomendado aqui por vocês inscritos do canal. Pulamos aqui para a Segunda Guerra Mundial. Durante a fúria expansionista das tropas de Hitler, os alemães estão cientes de uma possível aliança para liberar a Europa, mas ignoram essa ameaça. A oficial inglesa Felicity sabe que para tudo isso dar certo depende de uma sabotagem da comunicação dos alemães e ela planeja então um ataque à maior central telefônica da Europa. Essa aqui tem tudo para ser a minha terceira experiência com o autor Ken Follett. Eu me apaixonei, já disse, pelo estilo de escrita. Li O Buraco da Agulha, que foi seu primeiro romance escrito, e também li O Homem de São Petersburgo, falei de ambos aqui no canal. O meu hype de ler é muito grande mesmo. É um cara que eu gosto muito, leitura bem fluida, usa muito bem o pano de fundo histórico com um thriller de ação. É pai dos Pilares da Terra, um livro que vocês sempre me recomendam e eu tô sempre adiando, e é pai também da super aclamada Trilogia do Século. Um autor que já vendeu mais de 170 milhões de exemplares pelo mundo, não é fraco não. Se você nunca ouviu falar de Ken Follett, vai atrás, tem muita coisa boa dele por aí e com certeza vocês vão me ouvir falar muito dele aqui no Navegando. Ganhei de presente também de um amigo querido e inscrito, Caio Bauer, me mandou um livro da minha preciosa Ursula Le Guin, ele me mandou Floresta é o Nome do Mundo. A rainha do sci-fi nos brinda aqui com mais uma obra premiada. O Floresta é o Nome do Mundo venceu o prêmio Hugo, o mais importante da ficção científica, e ele faz parte daquela saga conhecida como Ciclo Heinrich. Se você não faz a mínima ideia do que seria o Ciclo Heinrich, eu fiz uma resenha completa dos Despossuídos, e lá eu dou todos esses detalhes, se a saga precisa ser lida na sua totalidade, se não precisa, então dá uma visitada se você não conhece, nunca ouviu falar. Essa também foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer no ano passado, de um livro que eu também adoro. Nessa história aqui a gente pula para o planeta Diate e as suas densas e grandiosas florestas. Lá é terra de um povo humanoide de mais ou menos 1 metro. Um povo super pacífico que não sabe nem o significado de guerras e conflitos, até que outros invadem e esse novo povo começa a desbravar e enxerga nos nativos como se eles fossem selvagens. E sem precedentes culturais para a tirania, os nativos estão à mercê. São brutalizados, são escravizados, estão aí reféns dos brutais colonizadores. E a Úrsula me ganha porque ela me transforma. Nas 2 leituras que eu fiz dela, eu saí uma pessoa completamente diferente de como eu entrei. Sempre tem alguma mensagem, sempre tem alguma crítica ácida, ela usa muito bem o pano de fundo, ficção científica, para criticar alguma coisa atual. Sempre com aquela proposta de o problema é distante, é de uma outra terra, e os livros são atemporais, porque o que ela criticava na época que ela escreveu, né, década de 60, década de 70, acontece até hoje. Então não tem como falar que o hype é baixo. O hype é
dos mais altos possíveis. Adoro, gosto muito como ela também fala sobre sci-fi com viés político. Nunca foca muito em avanços tecnológicos ou aquela ciência enfadonha. Ela é muito mais na política, nas consequências, atos. É uma das autoras mais premiadas da história. No quesito ficção científica, ela, se não me engano, é a mais premiada, então tô doido pra ler. Com certeza entra nas minhas leituras desse ano e vambora! Ganhei um livro também da editora Intrínseca, lançado no finalzinho do ano de 2020. Ela me mandou Em Águas Profundas, da autora Patricia Highsmith. E aquele tipo de livro que eu recebi, aí eu abri a caixa, olhei a capa e falei, nossa, o que será que é isso aqui, né? E até fiquei com vergonha, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa autora e ela é premiadíssima. Patricia foi premiada como a maior autora de thrillers criminais pela revista Time. Ela fez obras que deu origem a mais de 40 adaptações cinematográficas. Uma delas foi até dirigida pelo Alfred Hitchcock, e ela também mãe da obra O Talentoso Ripley, que deu origem também a uma adaptação muito famosa, muito conhecida e que eu adoro. Então foi um baque muito grande, porque eu não esperava, assim, né? O livro que eu nem tinha ouvido falar de lançamento e eu não sabia que essa autora era tão grande lá fora. Aqui a gente acompanha a história do Vic e da Melinda, um casal, tão longe aí de ser um casal feliz. Eles possuem uma regra: a Melinda pode ter quantos amantes ela quiser, desde que ela não arraste os dois e a filha pro caos de um divórcio. Com certeza, regras pouco convencionais, e o Vic ele começa a se incomodar com alguns dos amantes que a Melinda arruma e ele tenta dar um basta, dar um susto nisso tudo, e com o intuito de afugentar um pouco tudo isso, ele decide assumir a autoria do assassinato de um deles. Galera, falando a verdade pra vocês, fiquei com bastante vontade de ler, bastante curiosidade mesmo. Eu tô planejando ser uma das minhas leituras do mês de março, um dos suspenses pra trazer aqui pro canal. Aproveitar que é um livro lançamento, tá com um hype bom aí, tem bastante gente falando dele. Não é tipo de livro que me dá um hype grande, assim, quando eu vejo a sinopse. Mas juntando todos aqueles fatores que eu falei, da Patricia ser uma autora super aclamada, dona de várias adaptações, conhecida como uma das maiores autoras de thriller criminal, juntei tudo isso num pote só e o hype subiu. Eu vi críticas, algumas positivas, outras negativas, como tudo na vida, nada é unânime, mas com certeza eu vou conferir. Vai ser o meu suspense aí do mês de março e eu vou trazer com certeza as minhas opiniões para vocês que estão curiosos. Vou agora para falar de um presente que eu recebi de mais uma amiga inscrita querida, Lívia Passos. Ela me mandou um clássico, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Obra clássica aclamada, adaptada diversas vezes para o cinema. Aqui a gente acompanha a história do Jay Gatsby sob o ponto de vista do seu vizinho, amigo e confidente. Gatsby é um jovem americano milionário que alcança aí o sonho americano na década de 20, admirado por muitos, conhecido por ninguém. Pouco se sabe de qual é a origem da sua fortuna. Ninguém sabe qual é o rastro de sujeira que tem por trás de todo esse glamour e esse materialismo desenfreado. Hype de ler é muito bom. Hype de ler bom. É um livro que eu quero ler com certeza. Ele não é muito grande não, nessa edição da Antofágica que tá 300 e poucas páginas, mas a diagramação, as letras são bem espaçadas e tá bem bonitona também, vem com bastante ilustração. A Antofágica realmente arrebenta nas suas edições, então foi um belo de um presente. Vou confessar pra vocês que eu não assisti as adaptações, nem a última que fez um relativo sucesso por aí, a adaptação de 2013, que contava com Leonardo DiCaprio como protagonista, o Jay Gatsby, e também grande elenco, Tobey Maguire estava nesse filme também. As notas que o filme recebeu não são das maiores, mas também não são das menores, assim como o livro, né? Tem boas notas, bons reviews, então fiquei com a vontade boa de ler. Tô devendo ler mais clássico e o autor aqui, ele faz, né, uma crítica, mesmo pegando aquela época, a década de 20, ele faz críticas duríssimas ao comportamento norte-americano, que eu não li o livro, não posso afirmar, mas com certeza continua bem atual, né? Então tô com um hype bom, quero ler e vamos ver no que vai dar. Pular um pouco para a literatura de horror, recebi da Dark Side Books Livros de Sangue, volume 1, do autor, produtor, cineasta, roteirista Clive Barker. Pai de clássicos como Hellraiser, Evangelho de Sangue, Clive Barker traz pra gente aqui a antologia Livros de Sangue, e ela é composta de 6 contos, 6 histórias curtas. Barker é um grande nome da literatura de horror e de terror, principalmente puxado pro gore, né? Aquela leitura sanguinolenta que era bem presente nos filmes da década de 80. E eu não sei quais são os planos da editora Caveira aqui, se ela pretende trazer todas as antologias Livros de Sangue. O Clive fez
6 dessa daqui, todas elas com boa aclamação, tanto da crítica quanto do público em geral. Esse aqui já veio como nome volume 1, então a gente espera que a editora lance o restante. O hype dele é bem alto, sou fã de literatura de horror, vocês que estão aqui no canal há mais tempo sabem, principalmente antologias, adoro conto de horror, porque na essência ele vem com uma porrada. O horror, o terror, o gore, ele funciona muito nessa estrutura, porque ele vem, te dá aquele impacto, vai embora, troca de assunto. Então quero ver o que o Clive fez aqui. Muita gente já indicava o Livros de Sangue aqui no canal por outras editoras, ou até para eu procurar as histórias em inglês. E um outro ponto positivo aqui é que eu sou fã de um cara que é fã do Clive Barker, o Stephen King. Quando lançou o Books of Blood lá fora, o Mestre King falou que enxergava o futuro das histórias de horror e o nome desse futuro era Clive Barker. Então o hype já dá uma aumentada com certeza. Até a data de publicação desse vídeo aqui eu só li uma obra dele, que foi o Candyman, novela trazida pela própria editora Darkside, e quero mais, quero conferir isso aqui, quero trazer para vocês as minhas opiniões. Tá com notas, tá com reviews bem positivos aí, vamos ver no que vai dar e esperem por mais novidades. Eu preciso encaixar pelo menos uma leitura de horror por mês e essa daqui não vou deixar passar, não vou deixar lá pra frente. Bom, agora eu vou falar de um presentão, uma das minhas grandes expectativas de leitura para esse ano. Eu recebi de presente da minha amiga querida, inscrita Patrícia de Sanctis, me mandou A Sangue Frio, do autor Truman Capote. Truman Capote, ou Truman Capote aqui no nosso Brasilzão, ele lançou essa história aqui inicialmente em capítulos na revista New Yorker, e depois de um tempo as histórias foram agrupadas e virou esse livro aqui que eu tenho em mãos. O Capote foi um autor muito versátil, produziu reportagens, roteiros, livros, romances, livros de não ficção. Nesse aqui em específico ele traz pra gente um true crime, uma história, um crime real que aconteceu, o assassinato de uma família de uma cidade do interior dos Estados Unidos, e ele pegou essa história aqui, ele estava folheando um jornal, ele viu uma notinha bem pequenininha, porque a cidade era minúscula nos Estados Unidos, pelo que eu vi na sinopse, e ele viu ali o potencial de escrever tudo isso, traçar o paralelo do assassinato com assassinos. Ele pegou a mala dele e foi para essa cidade. E o que me deixa num hype absurdo de ler A Sangue Frio é que ele faz essa mala e ele pega a sua melhor amiga para ir investigar tudo isso e ajudar ele a montar essa história. E a melhor amiga dele nada mais, nada menos era do que a Harper Lee. Harper Lee, autora também super famosa, mãe do Sol para Todos, que foi uma das melhores coisas que eu li no ano passado, um livro que eu cansei de falar. Então o hype de ler é muito grande, é esmagador mesmo. O Sangue Frio ganhou muita aclamação, galera. É com certeza a obra mais famosa do Capote. Um sucesso absoluto de crítica, de vendas, muito reconhecida, rendeu vários milhões de dólares na conta dele também. É um livro que é falado até hoje. E há tempos eu não tinha vontade de ler um livro como esse, né? Então quero ver o que me reserva. Com certeza eu vou trazer para vocês aqui. Essa é uma leitura que eu não deixo passar desse ano. E nem venham me falar que eu faço promessas demais e cumpro de menos, hein? Nem venham. Ganhei um outro presente aqui enviado pela editora Intrínseca, foi o Piano Mecânico do autor Kurt Vonnegut. Eu tive uma excelente experiência com o Kurt Vonnegut ano passado, eu li o Matadouro 5, que talvez seja a sua obra mais aclamada e elogiada, gostei muito do que eu li lá, uma leitura de ficção científica realmente de alto nível e muito doida, diga-se de passagem, então se você ainda não leu, fica aí uma dica. E o Piano Mecânico seria mais um passo para eu gostar ainda mais do autor. Vonnegut foi um nome muito forte na ficção científica, principalmente na FC política, com aquelas críticas contundentes, sarcasmo. Piano Mecânico foi sua primeira obra, seu primeiro romance publicado, e ele se inspirou muito em 1984 do George Orwell. E aqui a gente acompanha um futuro, uma distopia, um futuro onde já tivemos a Terceira Guerra Mundial e as máquinas dominaram o nosso mundo. E a sociedade agora ela não é mais estratificada em quem tem mais dinheiro. Quem tem dinheiro é quem comanda. Essa nova sociedade agora vai ser separada por castas de acordo com o QI. Eu achei muito boa essa ideia, fiquei com bastante vontade de ler, vi que tem bastante crítica mista, então tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta. O meu hype de ler é bom, é um livro que eu tô
com uma boa ansiedade de ler assim, mas eu já vou preparado, né? Muitas críticas é de ter uma ideia boa e execução mais ou menos, mas também eu coloco na balança, eu tento equilibrar que se trata de um livro de estreia, né? Dificilmente você vê um autor que um livro de estreia consegue atingir a genialidade que ele foi tendo ao longo do tempo. Eu tenho o costume de gostar de coisas contestadas e também uso aquela máxima que eu falo em vários dos vídeos, nem tudo que é bom eu gosto, nem tudo que eu gosto é bom. É uma leitura que eu pretendo ler esse ano, pretendo encaixá-lo, ainda não decidi, mas talvez ele entre no meu projeto 12 Sci-Fis para 12 meses de 2021 e eu que lute. Vou trazer para vocês quais são as minhas opiniões. Comprei recentemente também um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, faz muito tempo, sempre estava de olho aí nas promoções e não deixei passar dessa vez. Estou falando da trilogia de Nova York, do Paul Auster. Livro de ficção de mistério, traz em seu nome aí Trilogia de Nova York porque ele é composto de 3 histórias curtas, 3 contos escritos na década de 80 e reunidos nessa edição aqui. Dei uma investigada, esses 3 contos lá fora foram lançados separados e se transformaram nas grandes obras do Paul Auster. A gente tem o conto Quarto Fechado, Fantasmas e Cidade de Vidro aqui dentro. E é tido também nas reviews que eu olhei que o Paul Auster ele meio que revitaliza esse tipo de investigação policial, investigações de mistério, e também ele faz aquele paralelo, algumas indagações sobre limites de identidade. Eu fiquei bem carente de leitura de suspense, de mistério no ano passado. Dei uma boa negligenciada junto com fantasia aqui no canal, eu fortaleci muito o horror, fortaleci muito ficção científica. Talvez o cenário pandêmico me fez querer viajar para galáxias distantes, essas coisas. Eu fui muito nesse tipo de literatura e eu fui atrás esse ano para pegar boas dicas de suspense. É claro, eu já tinha dito que eu já estava de olho há algum tempo e quando eu vi na promoção eu já juntei o útil ao agradável e quero ler. Com certeza vou trazer para vocês esse ano. E também fico num hype bom de ler. Uma que é aclamado, muita gente gosta, lá fora é super reconhecido e eu gosto de conhecer autores novos, vai ser minha primeira experiência com o Paul Auster. Então torça por mim para eu ter uma boa experiência. Adorei essa edição da Companhia das Letras também, gosto desse tipo de capa aqui com desenho animado, tá? Ficou bem legal esse projeto gráfico. Edições boas me dão uma ansiedade um pouco maior. Galera, vou mostrar pra vocês agora 2 coleções completas que eu recebi da editora Pipoca Nanquim. Tava maluco também de curiosidade desde que foram anunciadas. A primeira delas é essa trilogia aqui. Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, do mangaka Hiroshi Hirata. Sem palavras para agradecer e para elogiar essas edições aqui, esse presentão do Pipoca Nanquim. O Satsuma Gishiden ele se esgotou, principalmente falando desse volume 1 aqui numa velocidade astronômica. Se eu não estou enganado, vai ter essa reimpressão, relançamento em breve. O Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma é a obra mais elogiada também, mais esperada aqui em território nacional do Hiroshi. E a editora trouxe completona, né? Mostrei para vocês os 2 volumes, o primeiro tá aqui na minha mão. O autor sempre foi uma unanimidade em histórias e mangás de samurai. E aqui não é diferente, né? Ele traz aquelas histórias de honra, de disciplina, grandes proezas, mas também traz uma sociedade que começou a se despedaçar e as artes dispensam qualquer tipo de comentários. Cenas de ação são muito bem descritas aqui através dos seus quadros. Satsuma também é um clássico do estilo Gekiga, que traz temas pra gente realistas, né? Temas que aconteceram, aquele fundo histórico, e aqui retratando o começo e o fim dessa era de samurais. E o hype de ler é dos maiores possíveis, é muito grande. Eu li no ano passado O Preço da Desonra, do próprio Hiroshi, foi lançamento do PN aqui, e eu adorei. Fiz até uma mini resenha, contei um pouco da minha experiência com ele. Então já conheço o estilo de escrita, conheço o estilo das artes também, me apaixonei, gosto muito dessas histórias de samurai, era fã do anime, do mangá Samurai X. As edições são lindíssimas, galera, lindíssimas de verdade, vocês estão vendo aí na edição do vídeo. Já comentei um pouco da arte, mas ele também tem esse jacket que tá lindão, a capa, tá tudo muito bem feito. As edições também do Satsuma vem com marcadores exclusivos a cada edição, cada um dos títulos traz um marcador diferente. E eu tinha dito a vocês que eu fiquei maluco quando ele foi anunciado. Eu vou deixar o link dos vídeos do Pipoca Nanquim sobre essa obra aqui, contando todos os detalhes, né, da vinda dele, de um pouco de
das ideias do Hiroshi. Vale a pena depois desse vídeo acabar dar um pulinho lá se você se interessou e não percam, corram lá para pegar o seu assim que ele for reimpresso, porque ele esgotou numa velocidade muito grande e essa trilogia tem uma probabilidade muito grande de se esgotar novamente. Aí os outros volumes, o 2 e o 3, não fica de fora não. Vou falar de outro petardo então, da segunda coleção que eles me mandaram, dessa vez em 2 volumes, falando de Recado a Adolf, do Osamu Tezuka. Volta então ao Brasil o Recado a Adolf Nitsugo. Ele já tinha sido lançado aqui no Brasil, se não me engano, pela Conrad em 5 volumes. O Pipoca Nankin trouxe em 2 edições, essas daqui que estou em mãos, e trata-se também de um dos maiores trabalhos da carreira do autor. E como eu comentei no Satsuma, o Recado a Adolf também segue a temática Gekiga, né? Trata coisas de temas mais realistas. Nesse caso aqui tem o pano de fundo histórico, porque a gente se debruça num dos episódios mais infames da nossa história, que seria a Segunda Guerra Mundial. E como temos a história Recado a Adolf, acompanhamos 3 Adolfs, um deles um filho de um oficial nazista, o segundo filho de imigrantes judeus e o terceiro o próprio Adolf Hitler. 3 pessoas completamente distintas e os 3 com destinos completamente entrelaçados. Galera, o hype de ler Recado a Adolf é dos maiores possíveis também no quesito mangá. Também é um tipo de gênero que eu gosto muito de anime. Nunca fui um cara de ler mangás em si. E esse aqui, quando eu comecei a pesquisar sobre como ler, o que ler de mangá, é um que sempre me atraiu, principalmente desse tipo, né? O Gekiga trata essas coisas mais realistas, são os que me atraem mais. Que eu tinha comentado do Samurai X, eu adoro esse tipo de história, então com certeza quero embarcar, muito e muito rápido. Uma salva de palmas aqui para a editora, porque ele é muito bem feito mesmo. Vocês estão acompanhando aí na edição. Vem com esse marcador também. Eu acho que o outro volume meu tá lacrado, mas vem também cada um com artes diferentes. Um bom nível de detalhe que o Osamu pega aqui em seus quadros. Ele vem também com a sobrecapa. Tudo muito bem feito, feito com muito esmero. Eu acho que ele é grandão assim, mas não é desconfortável para ler, né? Ainda não li para saber, né? Ele é um pouco pesado. Com certeza eu vou trazer as minhas opiniões para vocês assim que eu terminar. E mais uma vez, né? Trazendo uma famosa, fatídica frase, eu que lute, porque malandro, calhamaço, tem mais de 600 páginas cada volume. E não se engane de, não, mas é mangá, é quadrinho, dá para ler mais rápido, que é só balão, porque tem bastante texto por aqui. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Dei passos importantes aqui do Navegando para dar uma chacoalhada aí nos gêneros, né? Negligenciei suspense ano passado, trouxe mais, principalmente nesse vídeo aqui. Também quero fortalecer um lado legal aqui. Não vai ser a minha linha de frente, mas quero falar um pouco mais de mangás, de quadrinhos, principalmente esses mais realistas. Não desprezando os quadrinhos de super-heróis e etc. Mas eu tô muito mais focado nesses quadrinhos dramáticos ou de ficção histórica, e eu pretendo trazer mais daqui, não só do Pipoca Nankin, mas eu tô com alguns quadrinhos da Comic Zone aqui espalhados em algumas das caixas que eu vou mostrando para vocês. Então nesse estilo assim de quadrinhos que são nessa pegada, deixa aí nos comentários também, para me dar umas dicas do que eu posso ler, o que é bacana, o que vai me atrair, eu vou gostar. Reforçando o que eu disse no começo também, deixa aquele like aí, deixa aí. Custa nada, se você não deixou ainda, deixa aí, ajuda muito o produtor de conteúdo. E se chegou até aqui, gostou do que viu, se inscreva, ativa o sininho aí. Vamos junto, tem muita coisa que eu quero trazer para vocês com esses gêneros, com os livros que eu amo ler, que me trazem esse sorriso grande no rosto. E eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo grande, abraço de urso carinhoso, apertado de sempre. Nos vemos no próximo. Fui.